Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Nosso tema hoje são os passaportes sanitários. Pois é, já ficou evidente que a internet ganhou uma relevância em nossa vida em termos de pandemia ainda maior do que se imaginava. E não se trata apenas de tempo que a gente passa diariamente em redes sociais, mas também da adoção acelerada de alternativas para as escolas, a educação à distância e também uma impressionante ampliação de eventos online, de congressos científicos e feiras de negócios, as chamadas lives com artistas. A internet, e o que vem definindo como uma economia, ganha ainda mais importância. Para estar vivo em isolamento, torna-se essencial entrar ao vivo na rede para encontrar amigos, fazer compras, estudar ou simplesmente buscar informações antes que elas cheguem depuradas e, em muitos casos, editadas, filtradas e moderadas aos telejornais. Para não falar da obsolescência aceleradíssima da imprensa de papel. Ler jornal hoje, em tempos de aceleração da instantaneidade e de radicalização da ubiquidade digital, torna o tempo da mídia impressa ainda mais defasado dessa vivência ao vivo, em tempo real. Paradoxalmente, o tempo da morte em massa é também essa dimensão em que estar vivo é ser capaz de participar de uma live, ou seja, conectar-se em tempo real para sentir-se ao vivo e vivo. Essa nova realidade já tem efeitos econômicos e terá impactos ainda maiores nos próximos meses e anos. Pesquisas já apontam para centenas de modalidades de viver em quarentena, em distanciamento físico, mas com aumento da produtividade econômica e da conectividade social. Discute-se cada vez mais como será essa recuperação econômica após a pandemia. Como é que a internet, no final, vai alterar, ou terá alterado radicalmente, os comportamentos de consumidores e as expectativas de investidores e empresários? Quantos estarão dispostos a correr o risco de voltar a frequentar lojas de rua, shopping centers, cinemas, teatros e até mesmo aviões, com dezenas ou centenas de passageiros, aeroportos com milhares de pessoas em filas, controles de passaporte e esteiras para recolher as bagagens? É nesse contexto que surge a proposta dos passaportes sanitários. Professor, o que é um passaporte sanitário? É um documento que vai servir como prova não apenas de identidade, mas de imunidade ao Covid-19 e mesmo a outros vírus e moléstias. O documento de identidade vai convergir com o prontuário médico de cada cidadão. Quais são as implicações dessa nova limitação à circulação física de pessoas, bens e insumos de produção? Qual a credibilidade desse tipo de documento? Quem vai controlar a emissão desse tipo de passaporte? É uma questão para a Polícia Federal ou para o Ministério da Saúde? Ou teremos uma polícia sanitária federal controlada por um Estado mais forte? Já se fala em usar a blockchain, essa infraestrutura da tecnologia digital que viabiliza novos tipos de controle da informação e da credibilidade das transações digitais. Essa blockchain, então, ela armazenaria esses novos dados, então Big Data, bancos de dados gigantescos, onde vão convergir informações sobre identidade, saúde e acesso a lugares, ao consumo, a serviços. Seria, portanto, um passaporte misturado com uma carteira, ou seja, como já se fala em Bitcoin e outras moedas digitais criadas por meio da blockchain, também esses dinheiros estariam associados ao acesso à circulação de pessoas e coisas, condicionada à sua condição de saúde. Além da Polícia Federal e do Ministério da Saúde, portanto, o próprio Banco Central e o sistema financeiro estariam por trás dessas novas formas de viver, produzir, consumir e pagar. Por enquanto parece ficção científica e até distopia, mas a discussão está cada dia mais intensa e os planos de digitalização da identidade sanitária podem virar realidade muito antes do que se imagina. Semana que vem voltamos comentando as tendências de economia, política e tecnologia no Brasil e no mundo. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor, em meados de março, houve um pico na audiência dos jornais por conta das notícias relacionadas à Covid-19.
Já no início de abril, o que se viu foi um aumento das buscas por boas notícias. Como o senhor analisa isso? Bem, há um fenômeno conhecido na comunicação e no jornalismo, inclusive, que se chama fadiga da informação. Aparentemente, essa crise da pandemia, que é talvez a mais grave que já se aconteceu nos últimos 100 anos, pelo menos, ela também sofre desse tipo de problema. Como você disse, no começo de março, havia, segundo os estudos feitos por 2 agências de acompanhamento de audiência virtual, houve 300 milhões de acessos a sites de jornais, a sites informativos, sites de notícia nos Estados Unidos. Esse número subiu em 23 de março para 1,6 bilhão. No entanto, agora em abril, ele já caiu para 980 milhões. E aparentemente a tendência é de que continue caindo. Pode ser que as pessoas estejam começando a se cansar ou já se sintam suficientemente informadas a respeito desse assunto. E também, como você mencionou, tem ocorrido uma demanda grande por parte do público, por parte de leitores, da audiência, por notícias boas. Então, muitos sites informativos estão criando sessões de boas notícias, estão criando departamentos, colunas, em que as pessoas possam saber de fatos que melhorem o seu humor, principalmente porque há tanta gente como nós em situação de quarentena, meio que isolados dentro de casa, sem poder encontrar as pessoas fora das suas residências. Então, existe essa tendência de procura por boas notícias, mas ela também é uma coisa perigosa, que deve ser feita com cuidado, a meu ver. Primeiro, porque isso não chega a ser uma novidade. Em toda a época de crise, embora não tenha havido uma crise como essa em pelo menos 100 anos, como eu disse antes, em toda a época de crise surgem nos jornais, antigamente surgiam nos jornais e nas emissoras de televisão, as iniciativas de fazer sessões fixas apenas para dar informações positivas. Isso tende a engessar o noticiário. E também é preciso tomar cuidado com o fato de que a desinformação ocorre também com coisas positivas. Como era de se esperar, as redes sociais são um grande foco de distribuição de notícias falsas, professor. E, nesse sentido, o Facebook vem atuando fortemente, inclusive tirando do ar postagens de autoridades quando essas autoridades divulgam notícias falsas. Como o senhor analisa esse quadro? Eu vejo como uma medida que já deveria ter sido tomada há muito tempo. As grandes plataformas das redes sociais foram omissas, têm sido omissas ao longo dos anos no combate às informações falsas que são geradas e transmitidas por diversas pessoas, inclusive, como você mencionou, por autoridades. Agora, com essa questão do coronavírus, eu acho que essas plataformas e seus dirigentes finalmente caíram em si e perceberam que a divulgação de notícias erradas em relação a uma questão tão sensível como é a da saúde pode causar morte de um grande número de pessoas. Então é com muita satisfação e alguma dose de otimismo que eu vejo essas medidas agora sendo tomadas. Inclusive, além de retirar das redes as informações consideradas falsas, até de autoridades, como você diz, e como a gente se lembra, o próprio presidente Jair Bolsonaro teve suas postagens retiradas do Facebook e do Twitter. O Facebook tomou uma outra iniciativa importante, que é de alertar as pessoas que receberam, usuários que tenham lido, assistido ou compartilhado conteúdos com informações falsas. Essas pessoas vão ser alertadas e vão ser redirecionadas para o site da Organização Mundial de Saúde, onde há uma seção que esclarece os fatos sobre a doença e tira dúvidas sobre as características das doenças. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Corpo em Movimento, por José Carlos Fará. A coluna Corpo em Movimento vai tratar da importância de nos ocuparmos no dia a dia.
e aprendermos a gerenciar conflitos para sairmos bem do período de isolamento social. Segundo o Instituto de Psicologia Aplicada, o ser humano foi programado para conviver em redes colaborativas de pessoas, viver entre amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, entre outros. O professor Farah recomenda que agora pode ser hora de refletirmos, de rever objetivos, eliminar pendências e, sobretudo, preservar a saúde. Olá, ouvintes. Vamos comentar mais um pouco sobre o isolamento social e suas consequências. Friso, como em todas as colunas, que esse momento de isolamento é necessário e deve ser respeitado. É muito difícil para todos nós ficarmos isolados socialmente, alguns sentem mais, outros menos, mas como seres humanos, por definição, somos seres sociais. Segundo o Instituto de Psicologia Aplicada, nossos sistemas do corpo humano, bem como a nossa psique, evoluíram para prosperar em redes colaborativas de pessoas. Essas redes sociais são as famílias, os amigos, o convívio no trabalho, as comunidades, entre muitas outras, que nos permitiram sobreviver e prosperar. Ainda segundo o Instituto de Psicologia Aplicada, nossa sobrevivência foi baseada no desenvolvimento evolutivo de comportamentos que envolvem mais de uma pessoa. Em outras palavras, nós fomos psicologicamente e biologicamente programados para precisar de outras pessoas e evitar isolamento. E essa situação se agrava quando esse isolamento é causado pela própria sociedade, como a exclusão social, o processo de envelhecimento que afasta os idosos dos convívios sociais, que pode levar à solidão e a estados depressivos, entre muitas outras doenças. Nesse momento, o isolamento a que estamos submetidos tem o objetivo de evitar o contágio pelo Covid-19, ou seja, tentar salvar o maior número de vidas possíveis. Mas, mesmo com esse objetivo nobre, se não passarmos pelo isolamento de forma sadia, ocupando o nosso dia e gerenciando conflitos, podemos sofrer com os efeitos desse isolamento. Professor Farah, uma pergunta. Como podemos aproveitar melhor esse período? Acho que, se o isolamento é inevitável como estamos vivendo, deveríamos ter o que há de bom nessa situação. Como exemplo, ter a saúde preservada, a possibilidade de aproximação com a família, que nós deixamos isso em segundo plano, a oportunidade de refletir e de se conhecer melhor, muito importante para o nosso desenvolvimento pessoal, tempo para organizar as pendências, colocar planos e projetos em prática, o desenvolvimento de hobbies, importante para o nosso tempo ocioso, e a prática da atividade física também, que essas são as atividades que nós relegamos justamente pela falta de tempo. E hoje nosso tempo ele é ilimitado. Recomendo que pensemos em tudo que possa nos trazer de bem-estar e melhorar nossa qualidade de vida. Esse momento é único e talvez não o tenhamos novamente no futuro. Vamos aproveitá-lo. Este é José Carlos Farah, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para essa coluna, envie um e-mail para ouvinte@usp.br, aos cuidados do professor Farah. Corpo em Movimento, por José Carlos Farah. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix. Bom dia, professor Glauco. Atos de solidariedade têm se multiplicado dia a dia na sociedade, tanto brasileira como mundial, apesar das angústias geradas pelo coronavírus. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Bom dia, Cinderela. A gente está muito acostumado a pensar uma noção que parece simples, mas não é, chamada patriotismo, muito ligada aos feitos de heróis, geralmente ligados à guerra, a batalhas, né, sempre vinculadas ao poder dos exércitos, dos aviões, dos navios, na história, no presente e no futuro. E a gente tem muita gente tem muita admiração pelas potências, como os Estados Unidos, por exemplo, ou a antiga União Soviética, que procuravam nos seus desfiles, para celebrar a sociedade que viviam e diziam defender, passavam mísseis, tanques, essa ideia de patriotismo. Bem, o que é importante na crise atual, na pandemia atual que a gente vive, é que
mesmo noções tão enraizadas como essa tendem a sofrer abalos, né? Eu tenho exatamente procurado na minha coluna mostrar o que pode mudar, né? Então a noção de patriotismo ela está vivendo exatamente uma redução do seu significado e uma mudança, uma transformação do seu significado, né? Hoje, os heróis da pátria exatamente são doutores, enfermeiras, farmacêuticos, professores, mais ainda se a gente quiser avançar, aqueles que entregam alimento, aqueles que entregam medicamento na casa da gente, são aqueles que mantêm a infraestrutura da sociedade funcionando. Isso dá um pouco a dimensão de como a sociedade pode mudar e de como os valores exatamente podem mudar, né? O sacrifício dessa gente, dos cientistas, veja, no caso do Brasil, tão maltratados e pisoteados o tempo todo, inclusive por altas autoridades, como o nosso ministro da Educação, que não se cansou de apresentar as universidades como inúteis, os cientistas como vinculados a um discurso tão válido e tão precioso quanto o de qualquer outra pessoa, que é a noção de verdade, de fato, de estudo, de especialização se desfez. Nós vemos hoje que a noção de patriotismo muda. Os atos que nós estamos vendo das pessoas saírem nas sacadas dos seus apartamentos, nas suas casas e baterem palmas para esses profissionais que estão arriscando sua vida por todos nós, é super, além de bonito, é super importante, porque nós temos que fazer um esforço para aproveitar cada brecha, cada pequena brecha, mesmo em meio a uma crise de proporções planetárias como a que a gente vive, de aproveitar cada luzinha que aparece para buscar elevar o padrão de civilização exatamente do nosso país. Professor, como podemos voltar a ter um diálogo civilizado no país? Claro que isso não se faz sem educação, mas é fundamental que a gente coloque essa questão, que a gente discuta, que a gente volte a fazer um debate civilizado, que a gente consiga exatamente se relacionar de uma maneira não agressiva, não hostil, não polarizada, como a gente estava no último período. É a única maneira de resgatar um país que vai sair mal na economia e que, não espero, eu torço, mas tem grande chance de também sair mal na área da saúde. Vamos torcer para que isso não ocorra, vamos brigar para que isso não ocorra. Portanto, nós temos que tomar todos os cuidados possíveis. Por hoje é só, todo mundo cuide dos seus vizinhos, não deixe de prestar solidariedade e atenção, muita atenção no que ocorre no nosso país. Mais informações sobre inovação estão disponíveis no site Observatório da Inovação do Instituto de Estudos Avançados da USP, oic.unap.usp.br. Eu sou Cinderela Caldeira e conversei com o professor Glauco Arbix para a Rádio USP. Até a próxima semana. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.